está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. Esporte de olho em atacante da Ponte Preta. Leão no topo do ranking da Conmebol entre os clubes de Pernambuco. Presidente Yuri Romão diz que se a pena for reduzida, Igor Cariús seria uma boa opção para o esporte. Um grande abraço, muito boa tarde para o perigoso da Transamérica. Carlos Miguel. Fala, Maílson, um abraço para você e para toda a nossa equipe da Transamérica. Vamos lá, falar de pronto deste atacante que pode fechar com o esporte a qualquer momento. Pablo Diego é um jogador que pertence à Ponte Preta, a Macaca Campineira, e o esporte fez uma proposta para este atleta. Paralelo a isso, a Ponte Preta também enviou uma proposta de renovação com a própria Ponte, para ele permanecer em Campinas, no interior de São Paulo, para a próxima temporada. E aí o esporte acabou entrando no páreo. Essa operação ainda não está fechada por conta de pequenos detalhes, mas nos próximos dias ou a qualquer momento o esporte pode anunciar o Pablo Diego como novo atacante rubro-negro. Essa informação surgiu pela jornalista Camila Souza, do portal GE, e confirmada pela reportagem da Transamérica. O detalhe é o seguinte: no contrato dele há uma autorização para transferência internacional e essa autorização se encerra nesta semana. Então, o esporte talvez aguarde essa autorização se encerrar para poder ficar com espaço livre para negociar o jogador sem perder o atleta para um clube do exterior. Então, Pablo Diego, ele inclusive está de férias em Fernando de Noronha, ou seja, território pernambucano. É um atacante de 29 anos, formado na base do Fluminense, mas recebeu a primeira chance como profissional no Dijur Dardenne. É um clube da Suíça. Depois foi para a Europa. Se eu não tiver errado na pronúncia, o Diego Eduardo vai me perdoar, tá? Dijur Dardenne. Fica de olho aí. Dijur Dardenne. É um clube da Suíça. Eu estou aportuguesando, inclusive, o nome do time, né? Talvez esteja até errado na pronúncia, me perdoe por isso. Depois ele foi para a Europa, seguiu para o Legia, que é um clube da Polônia. 2017, ele passou por 29 jogos e marcou 6 gols no São Francisco Deltas, é um clube dos Estados Unidos, e depois voltou a vestir aí camisa de outros clubes. No Brasil, ele passou pelo CRB, Atlético Goianiense, CRB eu já falei, Vila Nova e Avaí. A Ponte Preta foi seu último clube, ele marcou 11 gols em 4 assistências em 31 jogos. Então, Pablo Diego está na mira do Leão, Maílson. E esse ranking aí, Miguel, perdão. Esse ranking, né, que coloca o esporte no topo, ranking da Conmebol, no topo dos clubes pernambucanos. É verdade, saiu o ranking da Conmebol, 41 clubes do Brasil, em 13 estados, nas 5 regiões aqui do país. Só que a lista completa tem 281 times. Então, logicamente que o esporte lidera o topo em Pernambuco, em relação a Santa Cruz e Náutico, porém, ele está bem abaixo aí no ranking do Nordeste. Por exemplo, Fortaleza disputou a final da Sul-Americana, está bem mais acima, né? Lidera a ordem aí do Nordeste, seguido de Ceará, Bahia, Sport. O Sport inclusive aparece na frente do Vitória, Santa Cruz e Náutico. Para ser mais exato, o Sport está na 126ª posição. É a posição de número 126, com 196,6 pontos nesta lista. Então, liderando no estado de Pernambuco. O Santa está na posição 199 e o Náutico na posição 230 deste ranking da Conmebol. O esporte vai bem aí nesse ranking no cenário Pernambuco. Isso. Um cenário mais abrangente aí, fica devendo ainda pelo tamanho do esporte, né? Como o Santa Cruz também fica devendo, o Náutico, pelo tamanho dessas equipes. Mas, Miguel, presidente Yuri Romão
está cogitando o Igor Cariús como uma boa oportunidade para o esporte, mas tem um detalhe, né, para que isso seja concretizado como uma boa chance. O Igor Cariús, todo mundo lembra, né? Tava jogando no esporte normalmente, ela era titular absoluto até chegar à operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiás, junto com a Polícia Civil Goiânia, que investiga a participação de jogadores em esquema de manipulação de resultados de jogos. O Igor Cariús, ele inicialmente foi inocentado em primeira instância, mas a operação continuou e ele acabou sendo indiciado. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou no mês de julho que ele tivesse, inclusive, uma pena bem alta, era 540 dias, depois caiu para 360 dias, ou seja, mais um ano, e a multa, que era mais de 100 mil, caiu para 40 mil reais. Então, ao todo, a multa do Igor Cariús, 360 dias sem uma partida de futebol oficial e 40 mil reais de multa por conta dele ter sido pego nesta operação. Só que ontem, o presidente, e todos lembram, né, que o Igor Cariús foi punido em julho, ficou até novembro recebendo em dia os salários no Esporte Clube do Recife, treinando em separado, treinava no time de baixo, né, para compor elenco, logicamente, e ele não foi desligado em nenhum momento. O próprio presidente Yuri Romão explicava o porquê da continuidade dele, os advogados do atleta e os advogados do Esporte Clube do Recife tentavam achar alguma brecha para que ele pudesse ter a sua pena revertida e continuar jogando normalmente, mas isso não aconteceu. Então, uma semana antes do término da Série B, quando o Sport ainda iria enfrentar o Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro, o Sport acabou desligando o atleta, faltando uma semana para o término de contrato. Mas aí não teria nem por que o Igor Cariús reclamar do Sport o encerramento desse contrato uma semana antes do seu término do prazo, porque, meu amigo, ele passou meses recebendo do Esporte Clube do Recife como funcionário sem trabalhar, né? Ele só ia treinar. Porém, ontem, em entrevista ao Cast FC, que é um podcast do jornalista Rodrigo Raposo, o presidente Yuri Romão foi o convidado do programa e afirmou que, se a pena fosse reduzida, o esporte poderia inclusive receber o jogador de volta. Mas para isso, meu amigo, teria que ter essa pena reduzida. O Yuri Romão chegou a dizer, inclusive, de que nada foi provado contra o Igor Cariús e ele seria muito bem recebido no Esporte Clube do Recife. Não dá para esperar, né? Já que ele tem aí quase um ano, a temporada inteira fora dos gramados. O Igor Cariús, pelas contas, e já com o cálculo da pena reduzida, só iria voltar a campo em 2025, Maílson. Então não iria dar para esperar um ano inteiro para o cara ser contratado de volta no Esporte Clube do Recife. Mas era um desejo do presidente Yuri Romão, que gosta do jogador. O Enderson Moreira também gostava muito dele. O Enderson falava muito: perdemos o Igor Cariús, perdemos o Luciano Juba foi para o Bahia. Então era uma verdadeira lamentação quando os resultados eram adversos do esporte, e volta e meia o próprio Enderson Moreira, à época treinador do esporte, fazia questão de lembrar e de se lamentar, dizendo que esse jogador fazia muita falta. O Igor Cariús, que fez 41 jogos com a camisa do esporte, marcou um gol e teve 8 assistências durante o período que estava trabalhando e jogando com a camisa do esporte. Mário Júnior mandou uma mensagem para mim, disse que tá mandando o dinheiro do seu almoço aí, viu? Opa! Mas aqui eu fui convidado aqui pelo Júlio, pela Carol. Ontem já teve almoço aqui, né? Aí hoje eu... Ligado. Você tá economizando por aí que eu tô ligado. O negócio é tão bom que eu vim pra cá. Vim correndo pra cá porque eu sabia que o almoço ia ser bom. Tô percebendo. Entendeu, Maílson? Olha, um abraço para você, Miguel, seu convidado. Olha, vamos ouvir o João Marcelo Matos, foi entrevistado ontem aqui na Transamérica no Papo de Craque, e a gente vai repercutir agora a preparação para a Taça São Paulo de Juniores, porque o esporte, o João Marcelo é o coordenador de base e é membro do comitê gestor. Ele inclusive faz o elo, né, da garotada da base que pode subir para o profissional. Já está mapeando esses jogadores para o técnico Mariano Souza, que chegou ontem à capital pernambucana já com toda a comissão técnica, e o João Marcelo fala já aqui na Transamérica. Esporte.
Carlos Miguel. De volta aqui no TFC para ouvirmos o João Marcelo Matos, ele falando sobre o time do Sub-20 do Sport, a preparação para a Taça São Paulo de Juniores. A gente teve, de fato, uma competição muito boa aí, foram 13 gols marcados, nenhum gol sofrido ao longo da competição, fomos campeões, como você falou aí, invicto, com a vitória 2-0 sobre o CSA. É uma competição importante porque ela prepara aí para a Copa São Paulo, né? Ela é um termômetro aí para a Copa São Paulo, nos ajuda nessa avaliação de atletas na reta final da preparação. O clube, como eu falei mais cedo, vem investindo bastante em futebol de base. O nosso Sub-20 esse ano teve a oportunidade de disputar 2 competições fora do Brasil, a Algarve Cup em Portugal e a Copa Viareggio tradicionalíssima na Itália, disputando contra clubes tradicionais no mundo todo, como Porto, Benfica, Empoli, enfim. Então, é o reflexo de um trabalho. Agora, como o professor Seixinha tinha colocado, o processo para transformar, né, o trabalho de base, ele é lento, né? A gente entende no esporte que leva-se pelo menos 2 anos para se modificar e implantar uma metodologia, tá, que permeia aí todas as categorias, 13, 15, 17, 20, 3 anos para que se implemente essa cultura, tá? E aí a gente vislumbra que os resultados e os frutos desse trabalho a gente venha a colher depois de 5, 6 anos, é o que a gente acredita, ou seja, é um trabalho de longo prazo e o futebol tem muito do imediatismo, né? E aí tem ainda um agravante que leva 6 anos para escolher frutos, mais 6 meses para destruir o trabalho todo, né? Então, essa mudanças de gestões e etc. que acontecem no futebol, se não for dada continuidade, né? Se não houver a mesma diretriz aí para o investimento em futebol de base, isso tudo vai por água abaixo. Mas, como eu falei, o esporte vem num caminho sólido aí para que a base possa transformar o patamar do clube no longo prazo. Tá aí o João Matos falando aqui na Transamérica. E uma última informação, o goleiro Kaique França rescindiu o contrato com a Ponte Preta e, como a Transamérica vem falando desde a semana passada, ele pode ser uma nova contratação do Leão. Então, o Kaique França não é mais jogador da Ponte Preta, abriu mão inclusive de FGTS, abriu mão de dinheiro que tinha de receber da Macaca Campineira e pode ser a próxima contratação do Esporte Clube do Recife.